Olá, meu nome é Carlos Alberto, sou aluno Uninasal e irei dar início à nossa 10ª videoaula sobre Fundamentos 1 de SQL do Banco de Dados Oracle. Na nossa 10ª videoaula, vamos falar sobre declarações DDL para criar e gerenciar tabelas. Em suma, qualquer banco de dados relacional deve ser capaz de passar pelos testes A, C e D. Isso seria mais teoria, essa videoaula. O A seria de atomicidade. O que seria o atomicidade? Seria que ou tudo é concluído ou nada é feito. Como assim? Imagine que eu estou realizando um delete em uma tabela de 1000 registros. Só que quando eu chego no registro 501, ocorre um erro. Então, todos os registros que eu deletei têm que ser desfeitos. Não pode ser deletado nenhum registro. O banco de dados ele não pode permitir que do primeiro ao número 500 é deletado. E do 501, porque deu erro em diante, não é deletado. Não pode. Se for o único comando para deletar do 1 ao 1000, então todos os dados têm que ser deletados. Se deu erro no meio do caminho, nenhum dado pode ser deletado. Ok? C é de consistência. Do que seria isso? Seria que diz que os dados da minha declaração, na minha consulta, tem que ser consistente. Se eu realizei um select, então, no momento desse select, o resultado tem que ter exatamente os dados no momento da minha consulta. Se eu consultei todas as informações dos funcionários e me trouxe as informações, só que 5 segundos depois, sem eu realizar nenhuma declaração select novamente, os dados não podem mudar. Porque tem que ser os dados no momento da minha consulta. Se houver uma alteração, sem eu efetuar nenhuma consulta, nenhuma operação, então esses dados estão inconsistentes. Isolamento. O que seria isolamento? Isolamento é que se a transação na minha sessão não for confirmada, então os dados ou a minha operação não pode ser vista pelo restante do mundo. Então, enquanto eu não confirmar ou desfazer minha transação, então o que eu estou fazendo nas minhas operações, outra seção não pode ver a minha atualização ou a minha inserção, minha deleção da minha seção. Durabilidade. Diz que os dados têm que ser duráveis. Ou seja, imagine que eu tenho uns registros que ele só foi inserido, mas nunca foi consultado, nunca foi atualizado e já faz 5 anos. O banco de dados, sem nenhuma operação, ele não pode realizar uma operação para deletar esses dados ou para fazer qualquer outra coisa. Então, isso não seria durável. Então, independente pela quantidade de tempo, se eu coloquei os dados lá, pode passar 50 anos, os dados têm que ter da mesma forma que eu deixei. Set autocommit, parâmetro autocommit. Sabemos que para o Oracle só vem em mente que para você confirmar sua transação, quando você fizer um insert, um delete, um update, você tem que dar um commit para confirmar o rollback para desfazer. Mas por que isso?
Porque o padrão autocommit ele vem por padrão de instalação do Oracle, ele vem desligado. Isso não quer dizer que você não pode colocar para eu não precisar realizar commit. Não, é porque o autocommit ele, por padrão do Oracle ele vem desligado. E por questões de boas práticas, por questões da melhor forma de se trabalhar, é a forma correta de se trabalhar. Então, eu tenho que confirmar na transação. Mas se eu setar esse autocommit para on, a partir do momento, qualquer operação DML que eu fizer, ele já fica permanente. Já é comitado automaticamente. Se eu fiz um update, fiz um insert, não é possível dar rollback. For update. O que é o for update? For update é um parâmetro utilizado para a declaração select que bloqueia as linhas. Ou seja, se eu faço uma consulta de todos os dados de uma tabela e acrescento o for update, então esses dados eles ficam bloqueados. Outra seção não consegue fazer um delete ou um insert, um update nos dados dessa tabela que eu consultei, porque está bloqueado. Quando é que é desbloqueado? Quando eu dou um commit ou um rollback. Se eu realizar aqui uma consulta de todos os dados de uma tabela e dessa mesma tabela na outra seção está sendo deletado, então vai ficar lá o delete realizando, mas ele não finaliza enquanto eu não commitar ou deixo fazer. Vamos para a prática. Vamos criar uma tabela chamada emp_2. Que será o espelho da nossa tabela emp. Então aqui eu tenho create table emp_2 as select asterisk from emp. Ou seja, a minha emp2 será com as mesmas colunas, os mesmos tipos de dados, com os mesmos dados. Criamos nossa emp2. Vamos consultar nossa emp2 e vimos que tem os mesmos dados da nossa emp. Vamos deletar os dados da emp2. Deletando 215 linhas. Vamos confirmar. Confirmamos. É isso? Agora vamos fazer o insert novamente. E vamos consultar. Aqui podemos desfazer o nosso insert. Você pode consultar e verificar que não há mais as linhas. Agora eu vou setar o autocommit para on, ou seja, eu vou ligar o autocommit. Liguei o autocommit. Agora eu vou estar inserindo as linhas novamente. Observe que após a insert aparece um commit concluído, ou seja, eu não precisei dar commit porque ele automaticamente, quando eu realizo qualquer operação DML, é feito o commit automaticamente. Então, se eu inserir e se eu der rollback, eu dei rollback, observe que os dados continuam. Eu inseri, dei rollback, mas os dados continuam. Por quê? Porque eu comitei o meu insert. O mesmo acontece aqui, ó. Se eu der um delete, aparece 215 linhas excluídas, mas logo em seguida já aparece um commit concluído. Então, quando eu consulto, as linhas não existem. E se eu der um rollback, a linha mesmo assim não existe. Vou desligar meu autocommit novamente. Então seria set autocommit off. Agora nós vamos realizar uma consulta da nossa tabela emp_2.
não há dados. Porque quando eu liguei novamente, estava deletado. Vou estar inserindo. Observe que agora sim tem os dados. Vamos utilizar uma segunda seção. Vamos consultar a nossa EMP2, EMP_2, e não há linhas. Por quê? Porque aqui eu não confirmei minha transação. Então deixa eu comitar. Pronto. Quando eu consulto novamente, é exibido os dados. Agora o que acontece? Vamos usar um for update. For update é exatamente para bloquear as linhas. Então eu vou consultar todas as linhas da minha EMP_2 com for update. Então eu vou estar consultando, exibir todos os dados e esses dados estão bloqueados. Agora eu vou tentar deletar todos os dados dessa tabela. O que acontece? Delete from EMP_2. Observe que está sendo deletado, porém a transação não conclui. Por quê? Porque há um for update na minha outra seção. E ficaria aí eternamente. Até que na minha outra seção eu confirme, eu dei um commit ou rollback. Se eu não finalizar a minha transação na seção que eu usei o for update, os dados não ficam acessíveis para a minha seção. E minha sessão continua esperando a conclusão da outra sessão. Vou estar confirmando a minha transação. E imediatamente a outra sessão conclui a sua transação. Ok? A nossa dica para o exame é exatamente para reforçar essa questão do for update, né? Que as linhas ficam bloqueadas, que foram satisfeitas na minha condição, na minha declaração select, e ela só é desbloqueada após um commit ou rollback. Ok? E até a nossa próxima videoaula.